A gente falava ontem da saída da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Durante o dia, Lula disse, não, vamos deixar para depois, vamos votar primeiro reforma tributária, depois a gente vê essa situação da ministra, se vai sair, se não vai. Aí o União Brasil emitiu uma carta de 37, dos parlamentares, dizendo, não, a gente não vai votar, a gente acha que precisa ter uma discussão maior. E é um pano de fundo, não é? Porque, na verdade, não era uma intenção do União Brasil discutir a reforma tributária, e sim pressionar o presidente Lula a fazer essa mudança. Foi uma retaliação do União Brasil, que foi o grande vitorioso da noite. Essa foi a grande polêmica de ontem aqui na capital federal. Bora por ordem cronológica. Daniela Carneiro, agora ex-ministra do Turismo, se encontrou com o presidente Lula, como nós adiantamos aqui no Manhã no Ar, ontem por volta das 3 horas da tarde, no horário de Brasília, no Palácio do Planalto. Foram cerca de 1h30 de reunião. E, ao final, o Palácio do Planalto emitiu uma nota dizendo que Daniela Carneiro permanecia no cargo de ministra pelo menos até semana que vem. A intenção do governo era baixar um pouquinho a poeira, não trazer tantas polêmicas, para que todos os esforços ficassem concentrados na aprovação das pautas econômicas, a reforma tributária, o CARF, o arcabouço, tudo isso, tudo concentrado até hoje lá na Câmara dos Deputados. Só que um dia antes, Lula tinha combinado com o União Brasil que iria demitir Daniela Carneiro. O partido não ficou nada satisfeito quando descobriu que, mais uma vez, a demissão dela teria sido adiada. E então, logo no início da noite, faltando 1 hora para a votação da reforma começar, o União Brasil emitiu uma nota e entregou uma carta ao Palácio do Planalto, listando todos os parlamentares que iriam votar contra a reforma, porque defendiam o adiamento, mais tempo para a discussão do texto, e ficaria somente para depois do recesso parlamentar, marcado para daqui a 20 dias. Claro que isso foi uma retaliação do União Brasil, uma forma de pressionar o governo para demitir a ministra Daniela Carneiro e efetivar um parlamentar do União Brasil, que é Celso Sabino. O combinado do governo lá na época da transição é que o União Brasil teria direito a 3 cargos no ministério, 3 ministérios do governo federal. Como Daniela Carneiro pediu para sair do União Brasil, então eles praticamente perderam um desses ministérios, perderam uma cadeira. Então a União Brasil pegou e falou, esse cargo não é de Daniela, esse cargo é do União Brasil em acordo nosso. Então precisamos da demissão dela para nós anunciarmos um novo nome nosso. Isso aconteceu ontem, depois de toda essa pressão, depois de toda essa polêmica de que a União Brasil iria votar pelo adiamento da votação, Lula se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e rapidamente demitiu Daniela Carneiro, a canetada mesmo, e hoje vai ser oficializado o nome de Daniel Sabino como futuro ministro do Turismo. Logo depois dessa polêmica ser resolvida, a União Brasil voltou atrás e votou majoritariamente favorável ao texto. De 59 deputados, 11 votaram de forma contrária. O governo federal ainda vai cobrar essa fidelidade 100% do União Brasil depois dessa manobra de ontem. Agora, Igor, falando ainda em manobras, além do União Brasil, que foi um partido vitorioso, nessa negociação, na pressão que fez contra o governo federal ontem, a gente também tem um outro atrito que aconteceu durante o dia que citamos antes, que acaba trazendo uma outra derrota para o bolsonarismo, digamos assim. Esse atrito do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro com o Tarcísio, governador do estado de São Paulo, pode representar também uma quebra nessa sintonia, porque a partir da inegibilidade de Bolsonaro, Tarcísio era um dos nomes cotados para ser o seu sucessor, inclusive, para de repente até ser o candidato de Bolsonaro. E aí, diante dessa votação da reforma tributária, houve essa animosidade, inclusive já é motivo que a esquerda está utilizando como uma provocação. Pelo menos a do Janones eu vejo dessa forma, como uma provocação, a foto publicada nas redes sociais. A gente tem a foto, essa foto, Janones publicou ao lado de Tarcísio. E a legenda, ele chama até de companheiro Tarcísio, agradece a ajuda, diz que os republicanos votou com eles e que tiveram 20 votos do PL graças a essa contribuição do companheiro
companheiro Tarcísio. E diante disso, eu acredito que fica ainda mais atritosa a relação que a gente já tinha visto antes, de membros do próprio PL vaiando Tarcísio e dos cortes que Bolsonaro deu ao governador de São Paulo durante o evento em que os dois estavam ao lado. Né? Você consegue ver dessa forma também, dessa tentativa de cooptar o próprio Tarcísio como aliado e diminuir essa possibilidade de reação do bolsonarismo? Olha, o que aconteceu, o que se fala nos bastidores é que essa reunião entre Tarcísio de Freitas com o Partido Liberal foi muito mais quente, foi muito mais polêmica do que aquilo que a gente teve acesso. A reunião foi a portas fechadas ali na sede do partido, fica bem no centro de Brasília, e a gente teve acesso somente a alguns vídeos, mas houve sim bate-boca entre eles. Tarcísio de Freitas, em algum momento, se vocês não concordam, então vota contra, eu sou a favor. Rolou mais ou menos isso. Ele disse que não faz bem para simplesmente fechar as portas para o diálogo, que precisava negociar para o bem do país, ou seja, ele foi bem mais político do que os próprios políticos do Partido Liberal. Ainda há informações que Bolsonaro, por várias vezes, tomou o microfone de Tarcísio de Freitas no momento que ele falava e acabava cortando a fala de Tarcísio de Freitas e dizendo que ele não tinha experiência política. Então isso é um claro exemplo de que há um racha dentro do Partido Liberal, há um racha, há uma relação aí um pouco estremecida com Tarcísio de Freitas. Ele não é do Partido Liberal, ele é do Podemos, mas ele é um nome cotado para o Partido Liberal apoiar, ou mesmo para trazer para o próprio partido, quando for as eleições de 2026, já que Jair Bolsonaro, por decisão da Corte Eleitoral, está inelegível. Depois disso, a situação ficou estremecida. Claro que Lula aproveitou para fazer gracinha, para provocar a oposição, mas o fato é que Tarcísio de Freitas ele não faz parte da base do governo. Ele apenas teve um diálogo a mais, tom político a mais do que o Partido Liberal. Ele esqueceu um pouquinho a rivalidade para dialogar, coisa que o PL não fez. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.